Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de fevereiro, estamos na segunda-feira da quinta semana do tempo comum. A leitura de hoje é de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 19. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação e plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as trevas, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Meu irmão, minha irmã, iniciamos a leitura do livro do Gênesis, e a perícope, o trecho de hoje, corresponde à narrativa dos 4 primeiros dias da criação. Sempre surge a pergunta: quem tem razão? A ciência ou a Bíblia? Será que se trata de escolher entre ciência e Bíblia? Para nos ajudar a superar essa aparente contradição, o Catecismo da Igreja Católica nos ajuda muito. Ele diz assim: a questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas nos convidam cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. O grande interesse atribuído a estas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, que ultrapassa o domínio próprio das ciências naturais. Porque não se trata apenas de saber quando, como surgiu materialmente o cosmos, nem quando é que apareceu o homem, mas, sobretudo, de descobrir qual o sentido de tal origem. Se foi determinado pelo acaso, por um destino cego ou uma fatalidade anônima, ou antes
por um ser transcendente, inteligente, bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, qual a razão do mal? De onde vem ele? Quem é por ele responsável? E será que existe uma libertação do mesmo? Prestem atenção, as ciências procuram responder às perguntas sobre quando e como surgiu materialmente o cosmos e o ser humano. A Bíblia, por sua vez, sem negar as descobertas da ciência, procura responder a questões mais profundas que escapam ao alcance da ciência. O cosmos tem origem de uma causalidade cega ou de Deus? Se o mundo provém da bondade e sabedoria de Deus, por que existe o mal? De onde vem o mal? Quem é responsável por ele? O relato do Gênesis responde a essas últimas questões. A primeira lição da Bíblia é esta: o mundo não tem origem no caos nem no acaso. Crer na Bíblia significa afirmar que o mundo é fruto de uma decisão de amor. Há, portanto, uma opção livre que se expressa na palavra divina criadora. O universo, assim, não apareceu como resultado de uma onipotência arbitrária, de uma demonstração de força ou de um desejo de autoafirmação. A criação pertence à ordem do amor. É preciso estar atento à repetição de uma expressão que à primeira vista pode passar despercebida. Cada criatura é chamada à existência por Deus pela sua palavra. Deus disse, faça-se, e se fez. Na Bíblia, o termo hebraico criar é bará. Esse verbo exclusivamente aplicado a Deus exprime a ação extraordinária e potente, cujo único sujeito é Deus. Criar é, nesse sentido, a ação própria, exclusiva de Deus. Criar significa fazer a partir do nada, chamar à existência, formar um ser do nada, produzir algo de coisas que não preexistiam. Enquanto Criador, Deus está, de certo modo, fora da criação, ou seja, é transcendente a ela. E a criação está fora de Deus, porque não é Deus e não se confunde com Deus. Deus criou porque quis comunicar a sua criação, a sua bondade, a sua verdade, a sua beleza, a sua felicidade. Criando todos os seres do nada, os chamou a participar das suas perfeições em medida diversa e conforme o lugar que os diversos seres ocupam na hierarquia dos seres. Em uma palavra, Deus criou por amor. Crer que Deus criou o mundo é ter uma visão positiva da realidade material. Com efeito, é notável o otimismo do relato do Gênesis. Deus cria todas as coisas porque as ama e as ordenou em uma graduação que vai do mais ínfimo até o mais elevado dos bens. Não existe nada que não participe em seu modo e grau do sumo bem que é Deus. Por isso a cada criatura lhe compete um lugar correspondente na hierarquia dos seres e, consequentemente, em tudo há um grau de bondade que varia de acordo com o lugar que o Criador assinalou nessa hierarquia dos seres. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. Cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida mais efêmera é objeto do amor de Deus. Mesmo nos poucos segundos de sua existência, da sua vida limitada, Deus o envolve com o seu carinho. A criação está cheia de palavras de amor do Criador. Deus disse, faça-se, e se fez.